Então, vamos explicar o que é medicina chinesa. Aí você me perguntou, acupuntura é medicina chinesa? Sim. Entenda o seguinte, medicina chinesa é toda a medicina que segue os princípios de diagnóstico interno segundo a filosofia taoísta. Tudo que é baseado no equilíbrio do caminho interno é medicina chinesa. Quais são as técnicas da medicina chinesa? Mais conhecida, acupuntura, massagem, moxa-bustão, ventosa, que você mencionou. Vamos adicionar aí a parte de aurículo, fitoterapia chinesa, cura através de imposição de mãos, práticas respiratórias, exercícios físicos, dentro do conceito filosófico taoísta. O que você tem que entender é o seguinte, quando você vem fazer acupuntura aqui, não é que você vai fazer o tratamento médico e junto com isso você faz a acupuntura. É um tratamento totalmente diferente. Totalmente diferente. Então você imagina assim, vamos falar assim de religião, para tentar entender. Você acredita em Jesus, a história de Jesus tem os apóstolos e tem toda a história segundo o Novo Testamento. Aí agora tem uma outra religião. Vamos dar o exemplo do budismo. O budismo teve o Siddhartha Gautama e teve os discípulos dele. Quando você me pergunta, o budismo ele tem 12 apóstolos? Não, não tem apóstolos, foi diferente. Ele era reencarnação, né? Reencarnação não. Ele era encarnação de Deus? Não, ele não era encarnação de Deus. São conceitos muito diferentes. Quando você tem a medicina ocidental, que nem eu falei para você ali no outro vídeo, explicando da fitoterapia chinesa, eu não vou tratar os seus sintomas com a acupuntura. Não é você chegar para mim e falar assim, eu sinto muita sede. Eu vejo assim que os pacientes me dão essas informações com a ideia de que, se eu falar que eu tenho muita sede, ele vai colocar um ponto de acupuntura no meu corpo a mais, que é o ponto para tratar o excesso de sede. Às vezes eu sou diabética, algum remédio que eu tomo. Então ele vai pegar um outro ponto para tratar a diabetes ou o efeito colateral de algum remédio que você toma. Não é assim que funciona. A gente trata por síndromes, que nem eu expliquei no outro vídeo, síndromes energéticas. Vamos dar o exemplo do calor. A acupuntura, ela vai resolver a questão do calor? Depende. Se o seu calor for uma disfunção energética, por uma informação, eu vou fazer acupuntura, a informação vai, desacelera o ciclo cardíaco e o sistema resfria. Se o seu sistema está hiperaquecido por uma deficiência de líquidos, a acupuntura não vai ajudar. Aí vai ter que ter a adição das fórmulas chinesas, que ele vai trazer componentes físicos para poder resolver essa questão da deficiência de líquidos orgânicos. Aí ele vai refrescar o coração. Oi? Pode. Então, se você tem um excesso de calor interno, uma síndrome de calor interno, por uma questão de, vamos dar um exemplo qualquer, só para entender, por uma questão respiratória, talvez o mais indicado sejam algumas práticas respiratórias. Se você tem um excesso de calor,
por uma estagnação no centro respiratório, aí talvez as ventosas nas costas, com movimento, talvez seja o mais indicado. Você tem a síndrome energética, que vai gerar um quadro clínico. Cabe ao terapeuta, no caso eu, que trabalho com a medicina chinesa, selecionar qual que é a melhor técnica para resolver o seu problema de fundo, no caso calor. É difícil para o ocidental entender assim, é outro conceito, é outra filosofia, é outra forma de tratamento. Normalmente vocês querem o quê? Você quer, junto com os seus remédios, sem mudança de estilo de vida, sem mudança de comportamento, de postura mental, postura emocional, algumas mudanças de hábito de vida, você quer adicionar acupuntura. Não é colocar mais uma técnica de cura em você, é mudar o quadro geral. Você tem que entender de onde vem esse calor interno, de onde vem essa ansiedade. Muito comum a ansiedade vir de questões emocionais, familiares. Você vem de uma família que há 70 anos, você tem um estilo de vida, por 60 anos você teve uma prática de vida, alimentos. Eu vou dar um exemplo bem interessante. Muito comum na nossa cultura, muito comum mesmo, principalmente por uma má orientação religiosa. A pessoa ela não se sente merecedora de algo bom na vida dela, porque ela é pecadora e ela é fruto do pecado. Ela carrega essa sujeira, essa mágoa dentro dela desde que nasceu. Isso eu observei muito tratando no SUS. O SUS, como alguns dizem, é uma população... Já trabalhei no SUS. Já, com medicina chinesa. É um povo difícil de tratar, porque eles vêm com uma crença religiosa muito forte. Eu sou pecador, nasci do pecado. Eles acreditam muito nisso. Então, você trazer uma abordagem nova de que você não precisa conviver com esse pensamento, eles não aceitam. Não, doutor, eu sou pecador, a gente é pecador, o Senhor é pecador. Se eu falo, eu não acredito nisso que você fala, eu não tenho isso como uma filosofia de vida pessoal, aí eles perguntam, mas você não acredita em Deus, não? É uma confusão muito grande. Como a medicina chinesa, ela nasceu de uma linha filosófica chinesa taoísta antiga, de 4, 5 mil anos, quando você começa a vir com um pensamento diferente, fatalmente as pessoas vão levar isso para a religião. Então eles falam assim, para eu fazer acupuntura eu tenho que ser budista. Nossa, não tem nada a ver. Mas você tem que ter uma coisa na sua mente. Se você tem um estilo de vida e você adoeceu com esse estilo de vida, você tem que fazer algumas correções para melhorar. Isso é inegável. Entendeu? Mas a grande maioria das pessoas, elas são fechadas para isso. A medicina, ela vem como uma luva. Doutor, eu sou pecador, traí minha família, a minha irmã não se conforma com as escolhas que eu fiz. Você lutou contra, mas nem todo mundo luta. Continua doente no âmbito antigo de família e espera a morte vir. Aí você vai no médico, doutor, tenho depressão. Então você vai tomar um remédio antidepressivo. A minha depressão levou a um diabetes. Você vai tomar remédio para diabetes o resto da vida.
A minha pressão subiu, sou hipertenso. Você vai tomar remédio para hipertensão o resto da vida. Se você mudar essa perspectiva, exemplo, medicina chinesa, você tem outras medicinas no mundo. Você não tem só a medicina alopática, a medicina chinesa. Você tem a medicina ayurvédica, você tem a medicina natural, você tem o xamanismo, você tem terapias holísticas, muitas terapias. Você tem a psicoterapia, terapias cognitivas. Você tem até mesmo curas espirituais, uma medicina espiritual. A oficial dentro da nossa cultura é a alopática. Infelizmente, ela é muito associada não a uma mudança de quadro, de comportamento ou de crenças. Ela vê somente como adição de remédios. Sou hipertensa, brigo com a minha família, não me dou bem no meu casamento, tenho muita mágoa dos meus filhos e meus parentes, tenho tristeza que meus pais já faleceram, mas não reclama, a vida é isso, fica quieta aí, e se você for boazinha, quando você morrer, talvez você vá para o céu. Isso é insuportável. Então você vai tomar um remedinho para baixar a pressão pro resto da vida. Você vai tomar um remedinho de diabetes pro resto da vida. Você vai tomar um remedinho para sua dor articular pro resto da vida. Mas no princípio não era assim.